Yes, so hi everyone, good evening. I'm just going to let Micaela and Victoria start with a brief introduction of what the Business Club is, our aims, and really how it works, and then we'll move on to the interview. Bom, passando agora para o português, eu sou a Sofia Guetá, aluna da classe 9, eu tenho 15 anos e eu participo do Business Club da nossa escola. Eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo com o Guilherme Benchimol, agradecendo sua participação e disponibilidade de tempo. Muito bem-vindo, Guilherme, é muito bom ter você aqui conosco hoje. Sofia, todos os demais, obrigado pelo convite, é um prazer. E eu comentei um pouquinho antes do nosso papo aqui que uma lição já fica aqui, né? Sofia foi super cara de pau, me mandar uma mensagem super jeitosa, educada, mas no final não tive como recusar. Então, né, fica essa dica já, né? Seja um cara de pau, se não for cara de pau, não insistir um pouquinho, as coisas não acontecem. Mas vai ser um prazer, espero que eu possa contribuir com todos vocês e explicar um pouco do que eu vivi esses anos todos e aprofundar nos temas que vocês acharem melhor. Ótimo, muito obrigada, Guilherme. Como o Guilherme mencionou, nossa conversa aqui surgiu de uma redação que eu mandei para ele sobre minha figura empreendedora favorita, em que eu escolhi o Guilherme, que começou do zero e fundou a XP Investimentos, que é uma das, se não a maior plataforma financeira do mundo. E no final, eu mandei minha redação para ele e assim, sem mais nem menos, o convidei para falar aqui com a gente. Imaginei que seria uma chance, assim, de 1 em 1 milhão dele me responder. Recording in progress. E ainda mais difícil dele aceitar o convite. Mas eu me surpreendi quando, apenas umas horas depois, ele me respondeu. E no e-mail de resposta dele, ele me disse algo muito importante que eu gostaria de compartilhar aqui com todos vocês, antes da gente começar. Ele disse: podemos conseguir tudo o que quisermos em nossas vidas, basta nos dedicarmos de verdade. E eu não vou esquecer disso. Agora, para começar, eu tenho logo 2 perguntas para você, Guilherme. É essa dedicação de verdade que faz um empreendedor dar certo na sempre difícil e arriscada tarefa de empreender? E a segunda pergunta: o que te levou a aceitar um convite assim tão diferente de você bater um papo aqui com estudantes? Bom, Sofia, vamos lá. Eu não tenho dúvida que a característica que eu aprendi esses anos todos, né, sempre a minha opinião aqui sobre os acontecimentos, o que te transforma como um excelente empreendedor, o que te transforma como um excelente executivo, eu acho que mais importante até que o conhecimento acadêmico é o seu mindset, quanto obstinado você é e quanto realmente você quer aquilo que você diz que para você é importante, né? O que é isso na prática, né? O que é obstinação? Obstinação é você saber que você quer chegar lá, mas que ao longo do caminho, infelizmente, não vai ser uma linha reta, né? Eu adoraria que tudo fosse constante, que você não tivesse nenhum obstáculo no caminho, mas a vida não funciona assim, né? Na vida você vai cair várias vezes, você vai ter dias difíceis, você vai ter semanas difíceis, até meses, quem sabe até anos difíceis, né? Eu tive anos difíceis, tenho dias difíceis, mas o que faz a diferença são as pessoas que conseguem superar esses dias, semanas e meses difíceis, levantar, aprender com os erros, né? Porque são os erros que fazem os vales, né? As coisas que acontecem na vida, e continuar indo em frente, sendo cada vez melhor. Então, é esse exercício de obstinação, de não parar, de querer melhorar, de acreditar que nunca deu tudo que poderia, é o que eu acho que faz a diferença a longo prazo, né? Seja como esportista, seja como empreendedor, seja como aluno, seja como executivo. Então, e eu acho que grande parte dessa obstinação, na fase que vocês estão, que são jovens, eu acho que eu aprendi no esporte, né? O esporte, ele ajuda muito você a aprender a perder, aprender a vencer, aprender a se planejar, aprender a acreditar que a derrota de hoje, se você aprender por que você errou, pode se transformar na vitória de amanhã, né? E são
de novo, são as falhas da vida que vão te fazendo ser melhor, desde que você seja uma pessoa humilde, né, que não fique fechada na sua cabeça ali e siga em frente, né, cara, querendo ser cada vez novamente melhor, né? A segunda pergunta, que é o que me levou, era o que me levou a estar aqui com vocês, né? Olha, eu é muito bom ter essa troca, né? Eu acho que eu tive uma carreira diferente dos demais, né? Não é muito comum. Eu comecei a empresa, como você comentou, comecei do zero, né? Comecei a empresa aos 24 anos de idade. Eu acho que eu não achei que eu ia virar empreendedor na minha vida. Acabei virando porque na corretora que eu trabalhava, um belo dia lá tiveram que cortar despesas e a minha área foi cortada e eu fui demitido, né? Ser demitido não é uma coisa agradável, né? Podem ter certeza disso. Então eu achei que eu era o pior dos homens e, e, e com isso eu comecei a empreender. E comecei numa salinha pequenininha e tinha 10 mil reais no bolso e assim foi a minha trajetória no começo até o dia de hoje, né? Então eu gosto de inspirar as pessoas, eu gosto de fazer as pessoas acreditarem em sonhos impossíveis, ainda mais os jovens, né? Eu tenho certeza que são jovens que vão mudar o Brasil. E eu adoraria que no Brasil tivessem mais empreendedores, tivessem mais pessoas acreditando que podem construir também suas XPs é, em outros ramos, em outros segmentos. E então acho que o que me traz aqui é um pouco de saber que eu posso conversar com jovens que são extremamente bem formados, que são o futuro do Brasil e podem construir, de novo, em outras empresas e outras coisas, né? Não necessariamente são só empresas, né? Que podem ajudar o nosso país a ser cada vez melhor. Ótimo, Guilherme, muito obrigada. São palavras muito inspiradoras e reais. Eu que li o seu livro Na Raça, que por sinal eu recomendo, sei que elas vêm de uma história pessoal de muita tenacidade e persistência. Aproveitando, tem alguma parte da sua história de vida que você acha legal destacar aqui para nós, estudantes, que ainda não chegamos no mercado de trabalho? Acho que eu poderia destacar algumas, né? Mas talvez uma dica interessante. Acho que todo mundo, quando sonha em empreender, quando sonha em montar um negócio, tem aquele sonho muito grande, né? Eu vou fazer um dia uma Amazon da vida, vou fazer uma empresa enorme. E eu acho isso ótimo, tá? Isso é fundamental, você tem que sonhar grande mesmo. Mas não se esqueçam que todos os projetos que um dia ficaram grandes começaram pequenininho. Então, começar pequenininho, da sala de casa, do quarto, sabe? Começando a lidar, aprendendo a lidar bem com receita, com despesa, com administração de custo fixo. Isso empreender no final é receita menos despesa, mais qualidade para o seu cliente. É basicamente essas três coisas. Tá? Tem uma opção de livro que fala sobre várias teorias, óbvio que elas são super importantes, mas no final você está empreendendo se você administra bem essas três coisas, né? Então, eu comecei a empresa bem pequenininho e por mais que você faça um business plan da sua vida, você monte um plano, olha, eu tô aqui hoje, um dia eu vou estar lá na frente, pode ter certeza que esse business plan e esses planos vão mudar uma opção de vezes, tá? Porque, como eu disse anteriormente, a vida não é uma linha reta, a vida é um grande zigue-zague. Então, quando eu comecei, eu achei que eu ia montar uma empresa de investimentos, né? Mas eu tinha 24 anos de idade. Mas eu não conseguia convencer ninguém a confiar em mim, né? Porque eu era um garoto com pouca experiência e eu tinha que sobreviver, tinha que conseguir ter receita, né? Senão eu não conseguia me manter. E aí eu vi que as pessoas gostavam de conversar comigo, que era uma pessoa que tinha um carisma bacana para ensinar, e eu comecei a ver que o caminho talvez fosse dar palestras, fosse começar falar sobre investimentos, né? Convencer as pessoas a virem me escutar. E aí depois eu vi que o caminho talvez fosse vender um curso. E aí é, é, eu volto ao meu ponto anterior, né? Eu queria empreender, eu queria montar uma empresa de investimentos, mas eu tive que mudar o plano no meio do caminho e tive que começar a dar aula. E a XP virou quando eu percebi que o caminho era, de novo, era ensinar. E aí, quando eu lancei um curso que chamava Curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores,
E aqueles 10 mil reais que eu comecei, depois de alguns meses, tinham virado quase nada, né? Tinha virado menos de R$ 1.000. E a minha última atacada era botar um anúncio no jornal com a manchete: curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, venham aprender comigo. E apareceram no dia seguinte, lá que era um sábado, 30 alunos corajosos que vieram aprender, e cada curso custava R$ 300, né? Então eu achei que eu tinha ficado rico, porque eu fiz R$ 9 mil no fim de semana. E falei, pô, agora eu tô feito, né? Me dei bem na vida, R$ 9 mil era um dinheiro que eu nunca tinha visto mesmo. E o legal é que foi tão bacana o curso que todo mundo que assistiu o curso depois abriu conta comigo, né? Aí opa, o caminho, então, se eu quero montar uma empresa de investimentos, eu vou ter que ensinar as pessoas, e se eu ensinar bem ensinado, eu recebo por isso, e depois converto aqueles alunos em clientes, né? Que negócio da China, né? Porque o cliente, ele me paga, né? O cliente me paga, assiste o curso, depois vira cliente, né? Aliás, o aluno me paga, assiste o curso, depois vira cliente. Então, você tem que estar com a cabeça muito aberta, você tem que ser muito humilde, você tem que, de novo, entender que o caminho não é uma linha reta, o caminho até o seu sucesso, seja ele qual for, é um zigue-zague. E você tem que ir navegando nessa trajetória sem ser cabeça dura e, de novo, sem esquecer que tudo que foi grande começou pequenininho, e você vai crescendo a sua estrutura, você vai tomando um pouco mais de risco conforme as coisas vão dando um pouco certo, né? Enquanto as coisas estão ainda inseguras, quando você não tem clareza se o caminho é para lá ou para cá, vai devagar, experimenta um pouco mais, insiste um pouco mais. Quando ficar claro, aí sim você começa a avançar com um pouco mais de intensidade, começa a se dedicar cada vez mais, e aí as coisas vão acontecendo, e aí você vai montando o seu modelo de negócio, no caso de empreendedorismo, né? Então, acho que foi uma passagem importante da minha vida nesse momento. Obrigada, Guilherme. Falando em ensinar, aprender, Guilherme, você acha que tem idade para começar a pensar em educação financeira? E quais seriam os primeiros passos que um jovem deveria tomar para começar a desenvolver uma consciência financeira maior? Bom, Sofia, eu acho que o primeiro passo é você conseguir administrar talvez a sua mesada, né, a sua semanada. Então, conseguir fazer com que todo mês sobre um pouquinho, ou toda semana sobre um pouquinho, é um passo básico, e já te aprende a trabalhar dentro do seu limite, né? Então, tem gente que não aprende isso na infância, na adolescência, e quando fica mais velho, fica sempre gastando muito mais do que arrecada, fica com a vida no cheque especial, e aí fica muito ruim, né? Então, acho que uma dica simples é: fiquem dentro do orçamento. E talvez uma outra dica simples já é: se perguntem se aquilo que vocês estão comprando e estão gastando é realmente necessário. Muitas vezes a gente acha que vai ser feliz comprando aquela coisa nova, mas aquela coisa nova fica largada lá no fundo do armário e traz felicidade momentânea naquele dia que você compra, né? Depois, aquilo que parecia uma coisa imprescindível fica abandonado lá e não era necessário, né? Então, acho que todo mundo deve ter um armário cheio de bugiganga dentro que se não tivesse gasto dinheiro, quem sabe você não poderia usar isso de um jeito mais inteligente. E aí, talvez a terceira dica é começar a aprender que por mais que você tenha recebido a sua mesada, não tenha gastado tudo, não tenha gasto tudo, sobrou um pouquinho, como é que eu faço esse dinheiro crescer, né? Como é que eu faço com que esse dinheiro possa ter rendimentos lá na frente? Aí tem que fazer uma evolução, tem que aprender um pouquinho sobre as oportunidades, né? Onde é que eu invisto, onde é que eu posso ter uma conta que me permita que eu possa fazer boas escolhas, e aí tem muitas opções, né? E talvez a dica mais importante é: quanto mais jovem vocês forem, aprendam que não existe nada mais rentável a longo prazo do que ser sócio de boas empresas. Então, investir em fundos de ações, ser sócio de boas companhias que vão crescer a longo prazo na minha visão, é o melhor negócio de todos, e quanto mais cedo você começar, melhor. Então, tentem estudar um pouco mais sobre esse assunto, que vocês vão ver que essa mesada, que pode aparentar ser pouco no começo, se ela é bem investida,
daqui a uns anos fica um dinheiro muito, muito grande, e não tem nada mais gostoso do que você ter independência financeira. Imagino que nenhum de vocês esteja trabalhando ainda, né? Então não é agradável ficar dependendo de pai e mãe, né? Acho que todo mundo quer ter a vida própria, né? E então esses conceitos de você caber no orçamento, você aprender a fazer dinheiro com o seu próprio dinheiro, aprender a ter visão de longo prazo, são coisas que vão te dando liberdade. O grande barato de você aprender a mexer com dinheiro e ter a disciplina que eu falei anteriormente é isso, liberdade. Liberdade para que você possa fazer a longo prazo aquilo que realmente te deixa feliz. Obrigada, Guilherme. São ótimas dicas. A XP, que é, por um lado, uma plataforma muito tecnológica e, por outro, tem uma interface, né, de agentes financeiros que é, essencialmente, gente lidando com gente. Você acha que o futuro do mercado financeiro é esse híbrido de humano com digital? Ou é mais humano ou mais digital? Eu acho que é um mundo híbrido. Tá? O dinheiro, o dinheiro é um tema complexo, né, como um todo. E, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vai avançar muito nos próximos anos e cada vez mais vão existir ferramentas que vão empoderar os investidores como um todo e vai facilitar toda essa experiência. Mas tem alguns temas que são mais complexos, né, como sucessão, como estruturas. Você pode investir através de um fundo de previdência, você pode ter um fundo exclusivo. Você tem que se preocupar com questões fiscais. Então, sem dúvida nenhuma, a combinação de um híbrido com tecnologia é o que eu acredito que vai existir nos próximos anos. E, mas tem muita coisa que, que vai avançar nessa direção, como inteligência artificial, como a parte de dados. Isso tudo, como eu disse, vai ajudar o cliente a ter cada vez mais informação na frente dele. Mas as pessoas têm um quê de querer confiar no especialista, né? É quase como, né, acho que não tem nenhuma profissão que a gente não veja que a tecnologia vai influenciar nos próximos tempos, né? Seja o médico, seja o engenheiro, o advogado, ou o especialista de investimentos, né? Mas, né, você teve uma doença, você teve uma gripe, você pode entrar no Google ali que você consegue ficar um pouco mais tranquilo que é só uma gripe, né? Mas se você está sentindo uma dorzinha um pouco mais esquisita, você vai falar com um especialista médico, né? Então, do mundo de investimentos é parecido, né? Na dúvida, você vai buscar um especialista. Se é um tema mais simples, você vai se autoatender. Então, como eu disse anteriormente, a combinação do humano com tecnologia é o que eu entendo que vai dar mais certo nos próximos anos em todas as atividades. Eu não acho que são os robôs que vão tomar conta do mundo, não. Obrigada, Guilherme. No lado pessoal, como você tinha falado antes sobre o esporte, sei que você é super maratonista, assim, a gente aqui da escola também gosta muito de esporte. Como você vê essa relação entre o sucesso na vida e o esporte? Olha, para mim foi super importante. Meu pai sempre me estimulou na infância a fazer muito esporte. Eu, na infância, queria ser tenista. Comecei a jogar aos 5 anos de idade, competi em vários torneios, joguei sério até os 15 anos de idade, mas no final eu não estava indo bem no colégio, meu pai foi tirando as minhas aulas de tênis e acho que ele fez muito bem, né, porque eu não seria um bom tenista mesmo. Mas como eu disse anteriormente, quando você começa a fazer esporte, você gosta daquele esporte que você está fazendo e quer competir, quer vencer, eu diria que esse é o melhor paralelo que tem com a vida real, né? Quando você quer ganhar, é como você quer ter sucesso como executivo e como empreendedor, você quer dar certo, né? Você quer ser promovido na empresa, você quer que a sua empresa cresça, você tem que ter algum grau de competitividade na vida para que você consiga avançar. E o esporte te ensina isso, né? O esporte te ensina a se preparar, a ter garra, a ter gana, a ter disciplina, a entender que você vai perder e que, de novo, é importante aprender com os erros para que amanhã você possa ganhar. Então, são ensinamentos que o esporte faz e o esporte de competição faz em ainda mais alto nível, né? Porque você está competindo, né? E acho que ninguém entra em nenhuma competição querendo
querendo deixar de ganhar, né? Muito pelo contrário. Então, se alguém quer uma dica boa, invista no esporte, além de ser super saudável, deixar a vida super regrada, vai te ensinar muito de coisas que você vai precisar lá na frente. Isso. Pessoal, também que quiserem ir mandando perguntas, vocês podem mandar via chat diretamente para mim, que no final a gente vai ter um tempo para responder todas as perguntas de vocês que estão aqui nos assistindo. E Guilherme, como você vê o futuro financeiro do Brasil e do mundo, de forma geral, depois que passar esta pandemia que estamos vivendo? E até que ponto ela mexeu com as relações de negócios de uma forma geral? O Brasil, eu usei o exemplo de dicas de investimento com vocês, né? Que é importante que vocês consigam administrar bem a mesada, né? Você ganha 1.000, você ganha 100 por mês, gasta 80, opa, sobrou 20, né? O Brasil, como empresa, né? Ele é um país que, nesses anos todos, administrou muito mal as suas contas públicas, né? O governo tem as receitas dele, são boa parte os impostos, né? E tem a despesa, que é funcionalismo público, enfim, e tudo isso que a gente vê em volta de serviços que estão ao nosso redor, né? Então, se você gasta mais do que você arrecada, você começa a gerar dívida, e para você gerar dívida, se essa dívida é muito alta, você tem que ter juros altos, né? Então, o Brasil sempre foi um mau administrador de contas públicas, sempre gastou muito mais do que arrecadou, e por conta disso sempre foi um país com juros muito altos. Então, o Brasil, desde o início do Plano Real, que fazem 27 anos já, tem juros anuais médios de 13%. Isso é muito dinheiro. Ou seja, se você não fizer nada e deixar o seu dinheiro aplicado em títulos da dívida do governo, você vai ter 13% ao ano. Eu não sei exatamente a média do mundo, mas eu diria que a média do mundo foi substancialmente menor do que os 13% do Brasil. Então, o Brasil sempre foi uma jabuticaba. Então, a cultura do brasileiro sempre foi de investir na renda fixa. O brasileiro nunca aprendeu a pensar a longo prazo, a diversificar, a tomar um pouco mais de risco, que são terminologias que, mundo afora, já são super conhecidas, né? Se você está nos Estados Unidos e você quer ganhar dinheiro investindo, você vai ter que diversificar, você vai ter que comprar um pouco de ação, comprar uns fundos. No Brasil, isso não existia. No Brasil, era só renda fixa porque os juros eram muito altos. E, nesses últimos tempos, o Brasil veio administrando um pouco melhor as contas públicas, a gente teve a pandemia, e os juros que estavam em 13% na média chegaram agora a 3,5% ao ano. Então, isso muda completamente o ambiente e a forma como o brasileiro estava acostumado a lidar com o dinheiro. Eu também não acho que o 3,5% vai se manter a médio e longo prazo, mas eu também não acho que vai ser mais do que 5%. Então, isso muda bem esse horizonte. O brasileiro que era conservador e curto prazista vai ter que ser um pouco mais moderado nos seus investimentos e vai ter que ser mais longo prazista. Então, isso é uma mudança super importante e não é só do ponto de vista de investimento, isso muda também o mindset das pessoas. Eu diria que, em boa parte, o sonho dos brasileiros até pouco tempo atrás era ser servidor público, né? Não que isso não seja importante, é fundamental ter excelentes servidores, ter juízes, ter policiais e tantas outras atividades do governo que são super importantes. Mas não pode ser o sonho de uma nação. É importante que o sonho de uma nação seja empreender, montar empresa, trazer negócio, trazer inovação. Mas se o custo de oportunidade do capital é muito alto, eu não vou empreender. É melhor eu deixar o dinheiro parado que eu vou virar um rentista, ou seja, alguém que vive de renda. E eu não vou tomar risco com o meu dinheiro. Então, isso também muda quando a gente tem uns juros menores. Então, eu fico muito otimista com o cenário, apesar de toda a crise que a gente está vivendo ainda, a pandemia é super séria, mas eu acho que a gente vai sair da crise mais fortalecido e num ambiente econômico que é mais favorável para que as pessoas aprendam a investir de verdade e que a mentalidade das pessoas fique mais voltado ao empreendedorismo, né? O Brasil sempre foi o país dos monopólios e dos oligopólios, né? Eu já disse algumas vezes que o Brasil é o sonho dos empreendedores, porque no Brasil falta tudo.
né? No Brasil, não tem essa mentalidade ainda tão estabelecida quanto nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo. Então, esses juros baixos vai gerar, na minha opinião, um boom de empreendedores e, de novo, isso faz a gente ser um país melhor, com mais geração de emprego, com mais inovação, com mais competição entre as empresas, e isso é um ciclo muito poderoso. Obrigada, Guilherme. Agora, então, como você acha que nesse ambiente, nesse cenário econômico um tanto incerto ou até agressivo do Brasil, você conseguiu achar o caminho certo, o caminho de sucesso para a XP? Eu acho que mais importante do que o cenário macro, né, que é o que a gente falou um pouco aqui, de taxa de juros, de mudança política, entra governo A, B, o mais importante é o micro. O que é o micro? É você encontrar uma ideia. Olha quantas crises tiveram nesses últimos 20 anos, né? Infinitas. Teve a crise da bolha da Nasdaq em 2001, que foi quando a gente começou. Depois teve o mensalão, depois teve o subprime em 2007, depois, enfim, infinitas crises. E olha onde está a XP hoje em dia, né? E olha onde tem tantas outras empresas que foram super bem sucedidas. Então, o mais importante é o micro. O mais importante é você encontrar um projeto que você enxergue que tem uma oportunidade, que você tenha um diferencial competitivo e que, acima de tudo, você seja apaixonado. Você nunca vai fazer bem feito algo que você não goste de verdade. Se você gostar de verdade daquilo e você achar que a sua vida pode ser dedicada àquilo, você vai ver que, né, comigo foi assim, tá? Às vezes eu não me incomodo em trabalhar no fim de semana, em chegar tarde em casa, e fazer uma reunião até altas horas, porque eu gosto. Então, assim como talvez vocês gostem de ir para a praia hoje em dia, de passear, de dar uma volta no shopping, quando você encontra um projeto que você acha que pode dedicar a sua vida, aquilo vira quase ir para a praia, sabe? Não é um trabalho, é um prazer, né? E aí você faz aquilo cada vez melhor, porque não é um sacrifício, né? Então, acho que a combinação disso tudo é o que me fez chegar até aqui e a despeito de todas as crises que vão continuar existindo nos próximos tempos, o mundo é uma grande instabilidade, tenho certeza disso, o Brasil também, então o Brasil também não é diferente, apesar de ter uma instabilidade talvez um pouco maior do que a média do mundo, mas o Brasil é um país que tem 220 milhões de habitantes, tem um mercado de consumidor interno enorme, né? Como eu falei, falta tudo, então tem muita oportunidade, o que falta hoje são talvez pessoas que acreditem mais no país, acreditem em si próprio e que apostem no longo prazo. Tem uma grande recompensa por aqui. Isso. Guilherme, você mencionou, a gente falou sobre monopólios e oligopólios de empresas e como nós, os jovens, o futuro do Brasil, podemos achar um jeito de descentralizar o empreendedorismo. Bom, olha, a melhor maneira que eu acho de transformar o Brasil é deixar o Brasil com juros baixos, tá? Os juros baixos, para mim, é o melhor remédio que pode existir. Porque os juros baixos, ele traz fundos, ele diminui o custo de oportunidade da poupança do brasileiro como um todo, né? Então imagine novamente, né? Os juros de 13% ao ano. Eu tenho lá R$ 1 milhão guardados, né? Se eu não fizer nada, eu vou ganhar R$ 130 mil por ano. Eu tenho liquidez imediata, posso apertar um botão, o dinheiro está na minha conta, quase não corro nenhum risco. Mas, ao mesmo tempo, quando o juros vai para 2%, 3%, aqueles R$ 130 mil viram R$ 30 mil, né? Você tem uma queda de 80% da sua renda anterior. Opa, depois disso você começa a correr risco, né? Você fala, opa, eu que não estava pensando em montar aquela minha loja de cosméticos ou aquela minha padaria, né? Estou usando aqui exemplos bobos, né? Você já começa a pensar, porque o seu custo de oportunidade fica muito baixo. Você começa a falar, olha, se eu ganhar 5, 10% empreendendo, já compensa, porque se eu deixar aplicado, eu vou ganhar só 2, 3%. Então, quando você começa a ter esse boom de empreendedorismo, começa a ter excesso de escola, começa a ter excesso de faculdade, começa a ter hospital, porque começam a brotar empreendedores onde a gente menos imagina, né? Começam a surgir fundos de venture capital,
de private equity que ajudam a comprar stakes de bons projetos, de boas ideias e ajudam a patrocinar esse empreendedorismo. Então, eu acho que o melhor caminho é deixar juros baixos. E deixar juros baixos é fazer com que o Brasil, que o governo brasileiro entenda a importância das reformas. A gente fala tanto sobre reformas, já que o Brasil tem que ter um Estado um pouco mais enxuto. No fundo, é o que eu falei anteriormente. É importante que o Brasil equilibre as contas fiscais, né? As contas públicas, desculpa. O Brasil tem a receita do ano e tem a despesa. Só que se ele continuar gastando muito mais do que ele arrecada, o juros vai ficar alto. Se ele gastar menos, o juros fica muito baixo. Então, quanto menos empresa o governo tiver, muitas empresas acabam dando prejuízo e acaba tirando o foco do governo, vai deixando o Estado mais enxuto, a despesa vai caindo, e de novo a gente vai tendo um Estado cada vez mais leve, um Estado mais leve, juros mais baixos, e juros mais baixos vão impulsionando toda essa locomotiva. Então, acho que vocês podem ajudar o Brasil ajudando a defender e fazendo com que as pessoas compreendam que esse é o ciclo da prosperidade. Estado enxuto, bastante reformas, juros baixos, e juros baixos é a sociedade empoderada e fazendo com que ela mesma traga as soluções das coisas que ela tanto anseia. Obrigada, Guilherme. Na nossa escola, a nossa escola que oferece cursos nos 2 últimos anos do ensino médio de economia, tanto como um curso de business, a gente queria saber de você até que ponto você acha que o empreendedorismo pode, pode ser educado e até que ponto é mais na prática? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu não tive a chance de fazer um MBA fora, de me preparar. Eu aprendi na raça mesmo, né? Você leu meu livro lá, que fizeram sobre a nossa trajetória. O título ele é bem verdadeiro mesmo, foi na raça mesmo. Mas ter um bom embasamento técnico, estudar alguns cases, isso é sempre importante. Ter alguma experiência em alguma empresa, são coisas que ajudam bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, a prática é o mais importante que pode existir. No livro e na teoria, tudo faz sentido, né? Quando você começa a colocar na prática, você vê que literalmente o buraco é um pouco mais embaixo e as coisas são um pouco mais instáveis do que aparentam. E você tem que aprender a lidar no dia a dia, né? Aprender a lidar com as pessoas que estão ao seu lado, aprender a inspirar as pessoas, aprender a tomar decisão, aprender a gerenciar risco, aprender a delegar. E essas coisas, os livros podem até ensinar a teoria, mas você tem que sentir o friozinho na barriga lá, que é estar no dia a dia para ver como aquilo funciona de verdade, né? Então, é por isso que eu falei antes de começar pequeno, né? Começa em pequenininho, né? Quem quer empreender, começa empreendendo em casa. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu tinha a tua idade, mais ou menos uns 15 anos de idade, a minha avó morava numa rua que tinha uma feira aos sábados, né? Então eu gostava de tentar fazer meu dinheirinho buscando meus bonequinhos de Guerra nas Estrelas que eu tinha, e eu botava uma mesinha em frente ao muro da casa dela e ficava ali tentando vender os bonequinhos e fazer um dinheirinho, né? Aquilo na minha cabeça era, olha, não vou incomodar meu pai, minha mãe, eu vou comprar com isso as figurinhas que eu queria comprar na época. Então ali você vai aprendendo a administrar um pouco as coisas, né? E por mais simples que seja, vai te dando um pouco da consciência da dificuldade que é você ganhar o dinheiro, o quão fácil é você gastar também, né? Se você quer ganhar um pouco mais, você vai ter que trabalhar um pouco mais. Você aprende bastante conceitos de meritocracia. Então, acho que, de novo, a combinação da prática com a teoria é o melhor caminho, e quanto antes as pessoas vocês começarem, melhor, né? Eu acho que uma das grandes virtudes que eu tive foi ter começado a empreender jovem. Eu comecei a empreender aos 24 anos de idade, que é uma idade que na minha época lá era bastante jovem, né? Hoje tem tantos empreendedores até que iniciaram mais jovens do que eu, e isso ajuda, né? Porque é tempo voado, né? Hora voada. Faz diferença.
Eu queria ressaltar também como você acha que o fator, realmente, como você mencionou, da inovação entra nisso tudo. Como que nós, começando a entrar para o mercado de trabalho, podemos ficar mais permeáveis à inovação? Que fontes podemos buscar ela? Bom, inovação, na minha opinião, é você aprender a conviver bem com falhas. Todo mundo acha que, né, um belo dia o Zuckerberg teve uma ideia extraordinária lá e lançou o Facebook. Não foi assim, tá? Você tem que aprender a ter uma ideia, botar em prática, perceber que aquela ideia talvez não faça tanto sentido, aí melhorar um pouquinho aquela ideia. E aí são várias tentativas e erros que vão te permitindo avançar na visão de inovação, né? Então, é comum, né? Acho que meus pais lá na minha época, acho que é comum que os pais fiquem. Eu tenho 3 filhas, né? Que tem 11, 10 e 3 aninhos, né? Então é comum que a gente fique querendo evitar que os nossos filhos cometam falhas, né? Mas é super importante que a gente erre e que vocês aprendem, obviamente, que errar dentro de um contexto que não machuque ninguém, que não seja grave, tá? Mas é importante aprender a lidar com risco, é importante aprender a lidar com as falhas, é importante bater com a cabeça na parede, entre aspas, né? Porque é esse exercício que vai te permitindo avançar, melhorar, evoluir. Então, inovação é isso. É você tentar, errar, e pode ter certeza que depois de umas 5 erradas, você vai começar a acertar e vai começar a ter umas ideias legais, né? Mas a gente não pode repreender as falhas, né? A gente tem que mostrar que elas são parte do crescimento. E aqui na XP a gente tem uma cultura que é um tripé, e um dos tripés chama-se mente aberta, né? Mente aberta é esse conceito na XP ninguém é senhor da verdade, a gente convive com pequenas falhas e pequenos erros, a gente quer que as pessoas corrijam rápido, sempre com muita humildade, que é justamente esse exercício que, se repetido a longo prazo, vai fazer com que a gente avance e seja uma empresa cada vez melhor, mais capaz de conseguir atender os nossos investidores, né? Então, inovação é um processo que ele não nasce pronto. Você não vai dar um tiro e vai acertar na mosca, pode ter certeza disso, tá? Aliás, até pode acertar, tá? Mas, na minha opinião, vai ser mais sorte isso. Bom, Guilherme, agora que você mencionou esse tripé da cultura da XP, além da mente aberta, eu fiquei curiosa agora quais são os outros dois. É, o tripé nosso é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Quando a gente fala sobre a nossa cultura, cultura é o jeito de ser de cada empresa. Então, quando vocês começarem a trabalhar, acima de tudo, é importante vocês entrarem em uma empresa que vocês entendam que os valores dessa empresa combinam com seus valores pessoais, né? Então, na XP, a gente gosta de pessoas que acreditam que o impossível é possível, que é o sonho grande, né? Pessoas de mente aberta, eu expliquei anteriormente, e pessoas com espírito empreendedor. Pessoas com espírito empreendedor, na visão nossa, são pessoas que mais do que ficarem apontando as falhas que a gente tem na empresa, e toda empresa tem muitas falhas, a empresa não é perfeita. A gente quer pessoas que vão lá e tragam as soluções e que façam as coisas acontecerem de verdade. Então, quando a gente faz a seleção de pessoas que estão entrando na companhia, a gente tenta buscar essas características, e, e quando você tem uma cultura homogênea na empresa, as pessoas se conectam entre si, né? E essa conexão é o que faz com que tudo aconteça. Né? Imagina você entrar numa empresa e uma pessoa tem sonho grande, outra tem sonho pequeno, a outra tem mente aberta, a outra tem mente fechada, né? Fica, muitas vezes, com cultura homogênea, as pessoas já não se entendem, tá? Mas quando você tem cultura heterogênea, é aí que não se entende mesmo, né? Então, ter cultura forte é um diferencial super importante a longo prazo. Ótimo, Guilherme. E como você acha que você conseguiu criar e, principalmente, além de criar, cultivar essa cultura homogênea, positiva, de mente aberta da XP? Acima de tudo, dando exemplo, e, e, e todo o processo de meritocracia da empresa,
ela não é baseada apenas em atingimento de meta, né? Ela é baseada em atingimento de meta e comportamento, né? Então, as empresas, elas têm, muitas delas, né, têm um formato onde, se você entrega mais resultado, você tem bônus semestrais e anuais maiores, você pode virar sócio. Então, são as recompensas, né? Então, é importante que essas recompensas não sejam apenas atreladas a atingimento de metas quantitativas, e sim também atreladas a comportamento. Se você combina as duas coisas, você está garantindo que só é promovido, só vira sócio, só tem bônus maiores, pessoas que têm a cultura da sua empresa. Com isso, você vai garantindo que a cultura vai ficando cada vez mais forte, porque não tem uma promoção de uma pessoa que não é aculturada. Então, é através de processo e de pesquisa. Acima de tudo, dando exemplo, né? Como eu comentei, né? O exemplo vem de cima, né? Se não adianta eu falar que sonho grandemente aberto, espírito empreendedor, e eu não colocar em prática, né? Então, é fundamental que os líderes da empresa sejam os maiores embaixadores possíveis da cultura da companhia. Bom, Guilherme, e eu também queria te perguntar o que, na sua opinião, que você já fez e o que todos nós podemos fazer para a construção de um mundo melhor, um Brasil melhor? Olha, acho que a primeira coisa é falar bem do Brasil, né? Acho que é uma coisa simples, né? Mas acho que a gente tem, quando a gente vai para fora, a gente vê tanto brasileiro falando mal da gente mesmo, né? Ao mesmo tempo, quando você vai para os Estados Unidos ou para outro lugar, você vê as pessoas segurando a bandeira daquele país, sendo super patriotas. Eu acho que se a gente acreditasse mais no Brasil e falasse as coisas boas que a gente faz, né? E tem tanta coisa legal que acontece no país, mas eu acho que, em parte, a imprensa não ajuda muito, né? E acho que em boa parte, a sociedade também não colabora, né? Eu acho que o que eu daria como dica é, assim, vamos falar bem do Brasil, assim, vamos enaltecer as coisas boas, sempre vai ter coisa ruim, você pode abrir a gaveta de notícias ruins ou de notícias boas, né? Acho que a gente vai formar um Brasil melhor se a gente ajudar. Óbvio que é importante continuar apontando sim o que não está bom, senão a gente não melhora, né? Mas, mas, mas falar é, mais das coisas boas e um pouquinho menos das coisas ruins ajuda, né? É quase como você tem um filho, imagina o seu pai lá só ficar apontando seus defeitos, né? Você vai nascer, você vai crescer, né? É, você vai crescer traumatizada quase, né? Então é importante que você apoie o Brasil, que você fale as coisas boas, você enalteça, você inspira as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que isso ajuda a trazer uma corrente do bem e ajuda a ser um país, a gente ajuda a ser um Brasil melhor. Ótimo, Guilherme. E como você acha também que nós podemos fazer com que as empresas tenham um lado social mais forte? Nós aqui da escola somos muito ligados com o trabalho comunitário, todos nós estamos muito envolvidos nisso. Ah, eu acho que a pandemia ajudou muito nisso, ajudou muito a gente se preocupar mais com a sociedade, se preocupar mais com os outros, né? E acho que esse sentimento de filantropia tá mais exacerbado no Brasil, né? Eu acho que essas coisas funcionam muito à base do exemplo, tá? Eu sempre gostei de inspirar pelo exemplo, né? Quando você mostra, quando você provoca, quando você está fazendo a sua parte, e às vezes com pequenas coisas, né? Você pode começar é, fazendo a filantropia dentro de casa, né? Que é arrumando seu armário, né? Separando aquelas coisas que você não usa, separando das amigas, doando ao bazar do seu bairro lá, que vai vender aquelas coisas e vai ajudar a comunidade carente, né? Então, são pequenas coisinhas assim que, de novo, através do exemplo, vão puxando outras pessoas e, e eu acho que isso é super fácil de vocês começarem. E como essa ideia que eu falei, tem tantas outras que, que vão mostrando que vocês são cidadãos cada vez mais maduros e conscientes de que a gente tem que ajudar quem precisa, né? Muito obrigada, Guilherme. Agora vamos passar para as perguntas das pessoas
que estão me mandando aqui, tem muitas. Obrigada, gente, pelo interesse, pelas perguntas. Vou começar aqui com uma pergunta que eu recebi. Como você se sentiu quando conseguiu seus primeiros clientes? E a que ponto da sua carreira você começou a verdadeiramente pensar que a empresa iria crescer? Olha, eu percebi que a empresa começou a crescer, foi naquele momento que eu contei da fase que eu comecei a fazer curso lá, que foi um ano depois de ter começado. Quando eu comecei a empresa, eu achei que ia dar certo, né? E eu, como todo mundo que começa um negócio, e eu tinha, como eu comentei, tinha R$ 10.000 no bolso e tinha um carro. Era o meu patrimônio. Um ano depois, eu não tinha mais os meus R$ 10.000, devia ter 1.000, e meu carro eu já tinha vendido porque eu tinha que me manter, tinha que manter a empresa, né? Então foi uma época muito difícil. E aí, quando eu fiz esse curso que deu super certo e que eu ganhei R$ 9.000 num fim de semana, ali foi quando eu tive um sopro de esperança e falei, opa, eu acho que eu encontrei um caminho aqui que vai dar certo. E aí comecei a ensinar e vi que o caminho era educação mesmo. Então foi ali que eu percebi, vi que eu comecei a entender que a coisa tinha um caminho, óbvio que era bem no comecinho, isso era 2002 mais ou menos, mas eu senti que a coisa deu certo mesmo uns 10 anos depois, que foi quando um sócio externo, que era um fundo britânico chamado Act, que acabou entrando como acionista nosso, e aí fez um valuation lá nosso, super bacana na época, aportou um dinheiro no caixa da empresa. Ali foi quando eu entendi que o negócio tinha ficado sério mesmo e que tinha um investidor externo apostando na empresa e que aquilo não era mais uma brincadeira, né? No bom sentido, né? Então foi esse momento. Você perguntou uma outra coisa, né? Que era... Como você se sentiu quando recebeu os primeiros clientes? É, então, assim, é uma sensação estranha, eu confesso, porque quando você começa a empreender, você começa a achar, caramba, será que alguém vai acreditar em mim, né? Será que, será que alguém vai achar que o serviço que eu estou prestando é bom, né? Então, quando começam a vir os primeiros clientes e começam a se interessar, você começa a explicar o que você quer fazer e tal, na sua cabeça passam vários medos, né? E aí, quando a primeira pessoa abre uma conta, a segunda também, você começa a ver, poxa, isso tem fundamento, né? Eu estou entendendo o que eu estou empreendendo agora, né? E, e aí, depois isso começa a ficar normal e supernatural, né? Começa a virar realmente uma esteira. Mas no começo é uma sensação de descoberta muito grande, e, mas que é muito gostoso, né? Que é o sentimento que você está conseguindo é, avançar naquilo que você se propôs a fazer, né? Bom, muita gente está fazendo a mesma pergunta aqui, pedindo para eu pedir sua opinião sobre as criptomoedas, os criptoativos e que consistência você vê nisso. Poxa, essa pergunta é a pergunta que eu... É um tema, é um, é um ativo, é uma commodity, na verdade, que tem muita volatilidade. Eu até eu sou otimista com a valorização a longo prazo, mas eu diria que, assim, tomem muito, muito cuidado. Se por acaso alguém comprar criptomoeda querendo especular, eu não acho que tem que ter... É pouco dinheiro, porque é algo que é novo, é diferente, e o conceito da criptomoeda, acima de tudo do Bitcoin, é o conceito do ouro, né? Mas é um ouro virtual, né? É um ativo finito, com liquidez, e que todo mundo confia que ali tem, tem um valor intrínseco, né? Mas nesses momentos onde tem juros tão baixos no mundo, as pessoas estão mais presas em casa do que soltas, né? Então, em grande parte, essa especulação, essa volatilidade toda, é essa combinação de variáveis que eu falei, né? Então, isso traz muita volatilidade. Aí tem o Elon Musk que fica especulando, fazendo declarações de que está caro ou está barato. Então, eu acho que vale ter assim, uma exposição a esse tipo de ativo, sabendo que vai ter muita volatilidade e que pode ser que você tenha 50%, 70%, 80% menos de dinheiro nos próximos tempos,
E aí, dada essa volatilidade, você gerencia com pouca quantidade. Essa é a dica que eu daria e também não acho que ninguém tem que ficar refém da tela, acompanhando ali cotação o tempo inteiro. Isso não é construtivo a longo prazo também. Show, Guilherme. A gente já está abusando aqui um pouquinho do tempo dele, então eu vou ter que limitar a só mais uma outra pergunta. Eu recebi aqui uma pergunta falando que você mencionou também o tamanho do mercado consumidor brasileiro como uma grande oportunidade. Mas, na sua visão, quais são os principais desafios de empreender no Brasil? Olha, o maior desafio de empreender no Brasil, acima de tudo, era cuja oportunidade dos investidores, que hoje está muito baixo, né? Como eu falei, os juros hoje a 13,5% ao ano, ele, na minha opinião, tirou um dos principais entraves. Mas talvez o segundo principal é acesso ao capital. Acesso ao capital no Brasil é um entrave importante. Às vezes você tem uma boa ideia, mas para você começar você tem que ter algum investimento mínimo. E aí você vai nos bancos e os bancos até te emprestam, mas te emprestam uma quantidade pequena a uma taxa muito alta. Isso dificulta muito você começar. Então, acho que talvez o acesso ao capital seja o principal empecilho. Mas, de novo, se você quer prestar serviço, se você quer entrar num segmento que é mais asset light, você pode começar super pequenininho, né? Que nem eu comecei lá, encontrei a visão de educação, né? E para educação você não tem muita coisa, né? Você imprime umas apostilas na impressora, né? Hoje em dia nem isso mais é necessário, você pode fazer uma aula virtual e, e, e não é tão necessário assim o acesso a capital. Mas olhando como um todo, né, olhando todo o nosso ecossistema, eu diria que isso é o principal entrave que tem, que eu acho que vai diminuir bastante, porque a competição vai aumentar muito no setor financeiro, vai ter cada vez mais acesso a crédito, tem uma série de iniciativas que o Banco Central está fazendo que vão tornar esse entrave cada vez menor. Ótimo, Guilherme. E minha última pergunta para você é: se você puder dar um conselho fundamental de vida para nós jovens, assim, uma palavra final, qual seria esse conselho? Olha, o conselho que eu daria talvez não seja um só, tá? Mas uns 2 ou 3 aqui. Olha, Fica à vontade. aprenda a administrar risco, tá? Aprendam a lidar com fracasso, com erros, com tomada de decisão. Tem que tomar decisão, tem que aprender a errar, tem que aprender a se arriscar, de novo, dentro de algo controlado. Aposte no longo prazo. Eu não tenho dúvida que a geração de vocês é muito mais capacitada que a minha geração foi. Vocês têm mais acesso à informação, vocês têm uma capacidade intelectual imbatível, mas vocês talvez sejam mais ansiosos do que a gente, né? Vocês querem as coisas mais rápidas, né? A geração internet é um pouco isso, né? Mas eu acho que as coisas boas, elas demoram um tempo, tá? Demoram um tempo, então apostem no longo prazo, né? Invistam no longo prazo, e por fim, eu diria, não busquem nunca atalhos, façam sempre as coisas certas, não, né? A gente já viu tanto exemplo de história que não é legal no Brasil, de coisas de corrupção, de coisas de pessoas que levaram vantagens indevidas e tal. Então, façam a coisa certa, por mais doloroso que seja. Ninguém quer vencer alguma coisa que não seja com muita honra, né? Então, façam a história de vocês serem muito honradas, porque no final é isso que fica. Acho que essas 3 dicas aí são boas dicas. Ótimo, Guilherme. São grandes conselhos que a gente vai guardar com muito carinho em nossos corações. Eu queria aproveitar aqui, vou passar um segundinho para o inglês, gente. I'd just like to thank this community for having us here and for participating and interest in our talk.
A special thank you to my colleagues from the business clubs. And of course, a very, very, very special thank you to Guilherme Benchimol, who gave us this generous and unique opportunity to learn from hands-on about entrepreneurship, determination, and the finance world, and lots of things that are very interesting and that every person here will have to deal with at some point in their future. So I hope you guys have liked this talk, that you have taken a lot from this talk. And thank you all for being here. Thank you all for the interest. And thank you again, Guilherme. Muito, muito obrigada, Guilherme. Foi ótimo. Obrigado a todos, gente. Foi um prazer. E a gente se encontra em breve. Tchau para vocês.